Agora que você já sabe o básico, é hora de saber com quais cartas você deve jogar. A partir de agora, vamos saber tudo sobre as mãos iniciais. Hoje nós vamos te ensinar que cartas você deve jogar e quais cartas deve jogar fora. Então, como prometido, vamos começar nosso primeiro tutorial. Existem dois grupos básicos de mãos iniciais, os pares e os não pareados. Vamos analisar os pares primeiro. O par de ases é a mão inicial mais forte que você pode ter, e quanto mais baixo o valor do par, menor o valor de sua mão inicial. Pares de ases, reis e damas são considerados mãos monstros, aquelas que você deve jogar praticamente todas as vezes. Valetes até pares de 8 são considerados pares médios, ainda são fortes, mas um pouco vulneráveis. Pares de 7 até 2 são pares pequenos e ainda são mãos decentes, mas eles geralmente perdem no showdown se as cartas comunitárias não derem uma trinca ao jogador. A força das mãos não pareadas varia muito. Algumas mãos, como as e rei naipado, são muito boas. Algumas são extremamente fracas. A pior mão que você pode ter é um 7 e 2 de naipes diferentes. Isso porque é muito difícil fazer uma sequência ou flush com essas cartas, e se fizer um par, vai ter um kicker ruim. Julgar a força das mãos não pareadas não é tão fácil como analisar os pares. Vamos entrar em detalhes mais à frente. Existem 3 valores que determinam a força das mãos não pareadas, sendo o que mais importante é o valor das cartas. Quanto maior a carta, melhor. É bom possuir 2 cartas altas. Dessa maneira, você pode acertar o par mais alto e usar a segunda carta como um kicker forte. Ter apenas uma carta alta é muito menos favorável, pois diminui pela metade suas chances de ganhar um par grande no flop. E se você acertar, pode ser batido facilmente por um par igual com um kicker melhor. Naipes iguais. Se você possuir 2 cartas do mesmo naipe, sua chance de acertar um flush é muito maior. É de cerca de 6% se sua mão for do mesmo naipe, contra 0,3% se as cartas forem de naipes diferentes. Ser do mesmo naipe não transforma uma mão ruim em uma mão boa, mas adiciona um valor considerável. Quando suas cartas são do mesmo naipe, é melhor que você tenha pelo menos uma carta grande. Dessa maneira, você geralmente ganha se alguém também acertar um flush. Mas se você tiver 2 cartas baixas do mesmo naipe, não se preocupe muito em ser derrotado por um flush maior. Isso ocorre muito raramente. Isso só é verdade se existirem 3 cartas do mesmo naipe na mesa. Se você fizer um flush com 4 cartas do mesmo naipe na mesa, deve-se pensar bastante se não está sendo derrotado. Seu oponente agora só precisa de uma carta desse naipe para acertar o flush. Se uma carta for maior do que as suas, ele vai ganhar o pote. Cartas conectadas. Se suas cartas são próximas em valor, pode-se formar uma sequência quando combinadas com as cartas comunitárias. Por mais próximas, maiores as suas chances. Intervalos de 1 ou 2 valores vão reduzir suas chances consideravelmente. Com um intervalo de 3, a sua chance é muito baixa. Com um intervalo de 4, é impossível fazer uma sequência. Os como valete 10, 5 e 4 têm um bom potencial. E agora sabemos que as piores mãos para jogar são as de valor baixo, sem conexão e de naipes diferentes. 7-2 é a pior mão. Suas chances de fazer sequências, flushes e pares altos o suficiente para ganhar o pote são baixas. Se você receber esse tipo de mãos, fold. Elas vão acabar custando muitas fichas para você no longo prazo. E agora você já sabe o que considerar quando for julgar a força de sua mão inicial. O ditado diz que a curiosidade matou o gato, mas deve ser levado junto a alguns jogadores novatos no poker também. Um dos erros mais comuns que o novato comete é ver muitos flops. Eles não conseguem resistir. Muitas vezes eles possuem cartas médias e dão call para ver um flop. Isso é chamado de limp. Não é porque você participa de mais mãos que vai ganhar mais fichas. Esse tutorial vai dar dicas sobre como jogar com convicção. Estamos aqui para te ajudar. Dar raise ou fold, o call não é proibido. Ou geralmente você deve aumentar ou jogar fora suas cartas. Se você tiver uma mão forte, aumente. Se tiver uma mão fraca, jogue fora. É simples e correto. Se você não tiver certeza, não jogue. Algumas vezes você pode não ter certeza de se sua mão é forte ou fraca. Rei valete parece bom, não é verdade? Mas e se outro jogador tiver rei dama? Nessa situação de incerteza, jogue as cartas fora. Você deve ter firmeza, jogar poker com convicção. Pelo amor de Deus, não dê limp. Aumente 3 vezes o Big Blind. Nesse exemplo, os blinds são 50 e 100. Então, você deve aumentar para 300. Isso vai afastar algumas mãos fracas da jogada que poderiam lhe causar problemas depois. Simplesmente não. Siga essas regras básicas e você vai economizar fichas e parar de disputar potes onde não deve. Joguem com convicção. Aumentem ou joguem fora. Evitem o limp. Agora que analisamos o limp, vamos examinar outras terminologias do poker. Alguns pares possuem apelidos diferentes no poker. Como você já imagina, o melhor par possível possui vários apelidos. Bucks, American Airlines, Pocket Rockets, para ter só alguns. Na sequência temos os Cowboys, o nome dado ao par de reis. Mas não podemos esquecer das moças, as damas. Os ganchos. Os valetes ganharam um apelido baseado na forma da letra J. E por último, um amigável par de patinhos, o nome dado ao par de 2.
Esse é o final da primeira parte. Hora da pergunta sobre mãos iniciais. É bom ter as e valete, mas como sua mão encara um par baixo? Não se desespere, nós estamos aqui para te ajudar. Mas antes, vamos ver se você consegue descobrir sozinho. Se você tem as e valete e seu oponente possui um par de 6, qual a sua porcentagem de chances de vencer a mão? A resposta é depois do intervalo. Antes do break, perguntamos a porcentagem de chances que você possui se tiver as e valete contra um par de 6. A resposta é 46%, ou o que a maioria chama de coin flip, por estar muito perto dos 50-50. Você precisa acertar pelo menos um as ou um valete, ou algum tipo de sequência, ou um flush para ganhar a mão. Se o seu as ou valete for do mesmo naipe, a porcentagem aumenta para 48%, graças à maior chance de fazer um flush. Vamos ver um pouco mais. Dessa vez você possui rei e dama, e seu oponente tem um par de 8. Qual a sua chance de ganhar essa mão? Exatamente a mesma. Você ainda possui 2 cartas maiores que o par do seu oponente. A melhor mão para se ter contra um par de ases é outro par de ases. Mas, além disso, qual seria? Se você não quer um par de reis, a resposta é 5 e 6 do mesmo naipe. Como todos os conectores naipados, existe uma grande chance de acertar uma sequência ou um flush. A razão para ser o 5 e 6 suited é que você pode fazer sequências como 2, 3, 4, 7, 8 e 9, o que não vão ajudar o as a fazer outra sequência. A chance de vencer, 23%. No fim das contas, você ainda vai preferir ter o par de ases. Algumas mãos parecem boas, mas não se engane, elas parecem muito mais fortes do que realmente são. Alguns dos maiores potes no poker acontecem entre 2 mãos iniciais fortes, e geralmente uma delas é o que chamamos de mãos de horror. Uma das mãos de horror mais comuns é o par de valetes. Eles parecem ótimos e até ganham na maioria das vezes. Very strong hand, you get pocket jacks, you want to raise before the flop, put some pressure on the players in the blinds. Mas pense nisso, no flop, mais da metade das vezes você vai encontrar pelo menos uma carta maior, uma dama, um rei ou um as. A pergunta é se seus oponentes estão com uma dessas mãos. Nosso conselho: minimize o número de jogadores na mão jogando de forma agressiva. Limite o número de adversários no pós-flop e você vai se beneficiar. Por exemplo, nessa mão do Big Game, Scott Saver tem par de valetes e aumenta antes do flop. King 10 for the cannon. He's out. Forçando todos a darem fold, menos Vanessa Russo. Seu Reis eliminou as chances de Aaron Jensen acertar um flop melhor, e ele tem apenas uma carta maior para lidar no flop 9, 10 e rei. Com o Russo dando check no flop e o turn, ele pode assumir que ela não tem o rei, e ganha um bom pote, tudo graças ao seu Reis pré-flop. Outra mão de horror, o as fraco. Nessa mão, 2 oponentes fazem um par de ases no flop, mas um deles está destinado a perder muitas fichas. É isso que torna o as com kicker ruim uma mão do horror. Sempre existe a chance de seu oponente ter um as com um kicker melhor e não é fácil dar fold em um top pair. Então, sempre tome cuidado com um par de valetes e ases e um kicker fraco. Fiquem atentos. Muito obrigado, Sr. Daniel, por esclarecer tudo. Agora, decisões na vida acabam sendo preferência pessoal, mas no poker as decisões são baseadas em cálculos detalhados, na maioria das vezes. Nessa mão, em Copenhague, na temporada 3 do European Poker Tour, o dinamarquês Theo Jorgensen foi ao win com ases e Richard Toth tem dama e 9. Isso, dama e 9. Se você aprendeu alguma coisa nesse programa, deve ter aprendido que dama e 9 do mesmo naipe tem um certo potencial, mas não contra um all-in. Uma decisão fácil, certo? Não se você leva o seu instinto em conta. Theo, I think I have to trust in my instincts. It's as you've got nothing on this. Bom, seu instinto estava errado, certo, Richard? Ou será que não? Um flush no river, deu sorte, seus instintos estavam certos. Vai entender. Sabe o que teremos reservado para você no próximo programa? Vamos fazer a primeira análise sobre posição, explicar o que é e por que importa tanto. Se não fosse bastante, vamos ver a origem do poker, prestando homenagem a esse passatempo fantástico. Esse é o maior jogo de cartas do planeta, senhoras e senhores, e nós vamos aprender juntos.